Eu sou o Rafael e a série de hoje vem da série O Ministério do Tempo. O Ministério do Tempo, ou como é conhecido de MOT, é uma organização secreta na Espanha que trabalha para o bem-estar da humanidade. O seu trabalho é simples: viajar no tempo e apagar pequenas anomalias que vão alterar o futuro de uma forma ruim. No início, um dos agentes da MOT, que se chama Irene, é vista em 1918 em Barcelona e ela estava ajudando no parto de uma mulher. E depois de muita luta, um bebê nasceu e todas na sala ficam felizes. A Irene também sorri bastante, mas antes que possa participar das comemorações, ela fica tonta e desmaia. Acontece que ela contraiu uma mortal gripe espanhola que prevalecia naquela época. A pandemia matou cerca de 50 milhões de pessoas, porque ela era altamente contagiosa e mortal. De volta ao mundo atual, na base secreta da MOT, o médico-chefe, que se chama Vargas, estava discutindo a situação com o recém-nomeado chefe de operações, Susana. O Vargas acredita que trazer a Irene de volta ao presente é um grande risco, já que muitas pessoas podem ser infectadas e uma nova pandemia pode acontecer. No entanto, a Susana argumenta o contrário e ela acredita que com os protocolos de saúde e medidas adequadas, a Irene pode ser reabilitada e curada. Ela também afirma que nenhum dos seus agentes que estão no passado deve voltar agora. O Vargas obedece e faz os arranjos necessários para a chegada da Irene. Então ela é trazida de volta de Barcelona de 1918. A situação dela é muito grave porque a Irene estava com febre alta e ela nem tem energia para falar. A equipe médica leva o vírus muito a sério e usa roupas extremamente protetoras para evitar a exposição. Além disso, ninguém é permitido naquela sala. 24 horas se passaram, mas a condição da Irene não melhora. Não importa qual medicamento ela receba, o vírus continua deteriorando o seu corpo. Enquanto isso, um enfermeiro verifica a Irene e sai da sala médica quando seu turno termina. Ele descarta todo o seu equipamento de proteção em uma sala separada e segue para a cantina. Infelizmente, apesar de todos os cuidados, o enfermeiro pega o vírus e, sem saber, o espalha para as pessoas. Depois de algumas horas, os infectados começam a tossir. O Vargas rapidamente entende que os seus piores pesadelos se tornaram realidade. Ele culpa a chefe de operações Susana por sua decisão imatura, mas surpreendentemente, ela ainda se defende. Ela afirma que a culpa é do médico que não usou o equipamento adequado para combater a situação. O Vargas estava farto disso e ele resolve sair dali. Na cena seguinte, uma quarentena é iniciada dentro da base, o que significa que ninguém pode sair ou entrar. Os agentes que estivessem de plantão no passado são obrigados a permanecer lá, até que tudo se normalize. O Vargas coloca os funcionários dentro da base e explica a situação para eles. Depois de um tempo, a Susana assume e garante a todos que não há com o que se preocupar. No entanto, ao mesmo tempo, um dos principais agentes da MOT, que se chama Velázquez, fica inconsciente. Isso indica que o vírus já atingiu seu próximo estágio. Imediatamente, todos os pacientes infectados são levados para dentro de uma sala de isolamento, enquanto os demais ficam restritos aos seus consultórios. O Vargas verifica a Irene e percebe que a sua febre ainda estava bem alta, mas agora ela começou a falar um pouco. Depois, ele olha o enfermeiro que acidentalmente espalhou o vírus e tira uma amostra do seu sangue. Ele guarda essa amostra no bolso e sai da sala. Na saída, ele acidentalmente derrama a amostra no bolso e alguns agentes, inclusive o seu colega Juan, observa isso. Porém, ele mente dizendo que é tinta e vai embora. Enquanto isso, em busca de respostas, alguns membros do ministério entram em contato com um médico bem popular pelo Skype. Ele revela que no ano de 1918, uma empresa farmacêutica chamada Schaub tentou criar uma vacina extraindo amostras de pessoas mortas. No entanto, não funcionou e a empresa desapareceu. Mais 24 horas se passaram, mas ainda não ficou tranquilo para os pacientes. O enfermeiro que espalhou isso morreu, enquanto a Irene e o Velázquez estavam em estado crítico. O Vargas estava levando o corpo do enfermeiro para a sala de extermínio. Todos os funcionários da MOT parecem horrorizados. Ele tem certeza de que vão ser os próximos. Naquela noite, o Vargas estava com um negócio bem grande na sua mão carregando, mas o seu colega Juan o pega em flagrante. O Vargas explica que precisa sair com urgência para conseguir alguns remédios para os pacientes. O Juan sabe que algo estava acontecendo, mas ainda assim, ele deixa o médico ir. No entanto, logo depois ele aborda seus superiores e os informa que o médico violou a área de quarentena.
Ele também suspeita que o Vargas estava tramando alguma coisa, já que no dia anterior ele estava mentindo sobre sujar a camiseta com tinta. Acontece que dentro da base MOT, ninguém usa tinta vermelha. Depois de um tempo, enquanto Juan estava conversando com a sua namorada Shanna, eles notaram um funcionário levando alguns medicamentos antivirais. Eles são fabricados por ninguém menos do que a empresa farmacêutica alemã e ela estava funcionando até hoje. Com isso, o casal finalmente percebe que o Vargas estava, na verdade, vendendo amostras de sangue dos pacientes com gripe espanhola. O Juan e a Shanna imediatamente passam a informação para os seus superiores, e isso deixa ele meio que em choque. No dia seguinte, o chefão confronta o Vargas por sua traição e ameaça denunciar ele para Susana. No entanto, ao invés de se desculpar, o Vargas afirma que o que ele estava fazendo era a coisa certa. Ele afirma que se continuarem atrasando a produção de uma vacina dentro da MOT, muitas pessoas vão morrer por conta do vírus. Então é melhor entregar as amostras para Schaub, que já tem anos de pesquisa. Em troca, eles estavam oferecendo toneladas de suprimentos médicos gratuitamente. E o Vargas revela que também estava sendo bem pago para isso. Ao escutar isso, o Sênior fica convencido, mas ainda acredita que a empresa pode usar as amostras do vírus para o seu benefício econômico. Talvez eles criem uma vacina e depois liberem o vírus para o público. Isso pode causar uma pandemia ainda maior e vai colocar em risco a vida de milhões de pessoas. O Vargas responde que é possível e, portanto, decidem impedir que as amostras cheguem à sede da Schaub, em Munique. Para a missão, o Juan e a Shanna são enviados e eles saem da base da MOT e abrem caminho para dentro de um prédio onde o Vargas aparentemente conduzia as suas reuniões secretas. Depois disso, eles se aproximam lentamente da sala do médico e no caminho eles são forçados a lutar e derrubar alguns guardas. Por fim, o Juan e a Shanna chegam à sala médica e encontram as amostras do vírus. Surpreendentemente, eles encontraram algumas vacinas que já eram fabricadas pela Schaub. No dia seguinte, dentro da sala médica da MOT, o Vargas injeta a vacina em todos os pacientes e em questão de dias, eles começaram a se sentir melhor. O Velasquez estava muito feliz por ter uma segunda chance de viver, enquanto a Irene estava muito feliz por finalmente poder trabalhar. Dessa forma, esse grande perigo é evitado, e dentro de 38 dias de medidas rígidas, a quarentena é finalmente suspensa. Os agentes que ficaram presos no passado também conseguiram retornar ao presente. Então assim, alguns dias depois, os principais agentes do grupo estão tendo uma reunião sobre um assunto urgente. A princípio, o chefe Fernando fala sobre uma universidade da Espanha e a sua importância para o país. O Fernando aponta que no ano de 1924 foi feita uma peça dramática intitulada de Dom Juan Tenório, que incluía várias estrelas em ascensão. A capa do drama foi feita pelo icônico artista Salvador Dalí. No entanto, na pintura tem um elemento surpreendente, um tablet moderno. Essa é uma violação das leis da MOT. Parece que um dos seus agentes estava brincando com eles. Dessa forma, o Fernando deseja enviar uma equipe para investigar o assunto. Um agente confiável, chamado de Julian, lidera a equipe no passado, enquanto a Irene cuidará de tudo no presente. Naquela noite, todos vestem seus trajes dos anos de 1920 e seguem para a máquina do tempo da MOT. No segundo seguinte, eles são teletransportados para 1924, bem à frente à residência estudantil da Universidade de Madrid. Ao entrarem lá, eles encontraram o teste da peça que estava acontecendo. O diretor não estava muito feliz com a atuação dos atores, então ele briga com todo mundo, e o Julian com a sua equipe se sentam na última fila e testemunham tudo. Nesse momento, o diretor, que ainda não terminou de brigar, fica exausto e desmaia. Uma enfermeira corre para o local e o Julian, que também é médico, diz a ela para se afastar um pouco. O diretor é levado para uma sala e o Julian descobriu que ele tinha diabetes. Isso aconteceu porque no mundo moderno, uma pessoa com diabetes é facilmente identificável. No entanto, uma enfermeira que estava cursando enfermagem dos anos 20 fica totalmente incrédula com isso. Ela não consegue entender como o Julian conseguiu encontrar o problema em questão de minutos. Ao longo dos próximos dias, o grupo continua investigando o assunto, mas nenhuma pista foi encontrada. No entanto, eles conseguem estabelecer um bom relacionamento com os alunos, em particular o Julian com a enfermeira. Mas durante um dia, os agentes descobriram algo chocante. É uma foto moderna do Julian com a sua esposa. Tudo fica ainda mais estranho, porque tem um carimbo da MOT atrás da foto.
Isso significa que quem quer que estivesse por trás desse incidente do tablet quer que o grupo pare de investigar. Naquela noite, eles voltam ao presente e mostram a foto ao Fernando. Ele fica chocado pelo fato de alguém estar agindo pelas costas da empresa e usando a máquina do tempo sem autorização. Ele acredita que alguém muito próximo deles é o culpado. No entanto, a Irene pensa o contrário. Ela afirma que se trata de um ex-agente chamado Lola que foi demitida por não ser uma boa agente. No decorrer da conversa deles, o Fernando recebeu algumas novidades. Acontece que o lendário pintor Dali teve as suas pinturas vendidas há apenas alguns dias atrás. Isso é praticamente impossível porque, segundo a história, todos os seus primeiros trabalhos foram destruídos em um incêndio, mas o Julian acredita que isso torna o caso ainda mais verdadeiro. Quem estava mexendo com eles estava usando a máquina do tempo para voltar, comprar as pinturas do Dali e vendê-las no mundo moderno. Depois disso, o grupo volta ao passado e o Julian imediatamente começa a trabalhar. Ele aborda o Dali e se apresenta como um pintor. O Julian pergunta a ele sobre a pessoa que comprava as pinturas dele, mas ele não quer revelar isso a um concorrente. O Julian parte para o plano B. Ele pede aos membros da sua equipe que sigam o Dali naquela noite. Quando ele vai vender as suas pinturas, infelizmente seu plano não funciona porque o comprador avistou os espiões e não chegam ao local. Como a Irene suspeitava, é a ex-agente Lola. No dia seguinte, enquanto ensaia o drama, o Julian recebe outra fotografia. Surpreendentemente, assim que ele vê a foto, ele fica muito chateado e sai da sala. A foto era da sua esposa que morreu em um acidente de carro. O Julian tem pesadelos regulares sobre o acidente. Isso prova que quem quer que esteja ferrando com a morte conhece o Julian muito bem. Naquela noite, enquanto o grupo planeja o seu próximo passe, um dos agentes recebeu uma mensagem de texto da Lola. Ela quer se encontrar para uma conversa particular na igreja. Sem perder tempo, o agente chega ao local e encontra a Lola ali. Por fim, a Lola revela que estava vendendo as pinturas do Dali no presente porque valem uma fortuna. Ela também admite que, por engano, deixou seu tablet no quarto dele, o que foi a raiz de todo o incidente. Dizendo isso, ela se prepara para sair, mas ao mesmo tempo, o Julian chega e a prende. A Lola estava enojada por ter sido traída, mas não pode reclamar muito porque ela causou muitos problemas. Mais tarde, o grupo volta ao presente e o chefe Fernando os parabeniza por capturar a ex-agente. Eles discutem o que fazer com ela e o Julian sugere trancar ela pelo resto da vida. Dessa maneira, no dia seguinte o grupo volta para 1924 pela última vez, para que eles pudessem se despedir adequadamente dos seus novos amigos. Eles mentem que estavam sendo transferidos para uma nova universidade em um país diferente. Essa é uma parte importante da viagem no tempo porque se alguém desaparecer sem deixar vestígios, as pessoas vão começar a fazer perguntas e uma cadeia de reações pode ser iniciada. Na cena final, o Julian usa a máquina do tempo para fazer algo ilegal. Por anos, ele foi assombrado pela morte da sua esposa, então ele quer alterar a linha do tempo para salvar ela. Naquele dia fatídico, ela foi atropelada por um carro enquanto corria. Então o Julian decidiu dirigir o seu próprio carro e ficar no caminho entre eles. O plano funciona e ela parece estar segura. No entanto, devido à colisão, outro carro que estava indo em alta velocidade desvia e atinge a esposa do Julian. Ela morre na hora e junto com ela, a pessoa que estava no carro também se vai. Isso é a prova que não dá para simplesmente mudar a linha do tempo. Dessa maneira, o show termina quando Julian observa sua esposa sem vida nos braços do seu antigo eu, chorando muito.